Bora lá, pessoal, módulo 6. A gente vai trabalhar aqui, ver hoje um pouco de módulos dinâmicos, ah, um pouco do cache, como é que a gente trabalha com cache, como é que a gente vai fazer o upload no S3. Os módulos dinâmicos a gente já viu ele outras vezes, certo? É o for feature e o cache, como a gente utiliza ele. E nada mais é do que a gente criar manualmente um módulo de acordo com a configuração específica que é o que a gente utiliza, certo? Nessa aula de hoje a gente vai ver como implementar esse módulo dinâmico com o nosso e-mail para a gente abstrair de uma forma que a lógica de enviar e-mail fique responsável por outro módulo, e não pelo nosso módulo de e-mail. Então a gente vai criar uma interface, trabalhar tudo com interface, e vai entender um pouco como é que funciona os tokens, como é que a gente consegue injetar uma nova classe dentro do novo token, e ver como é que a gente consegue trabalhar com os módulos dinâmicos aqui, tá? A gente vai trazer a lógica para um novo serviço, esse serviço vai implementar a nossa interface, e essa interface a gente vai ter a lógica de enviar e-mail de fato, então a gente não precisa saber de onde ela está vindo. Ou seja, toda a lógica de enviar e-mail ela vai estar num módulo à parte, e a gente não precisa saber como ela funciona, a gente só precisa saber que a gente vai ter aquele serviço implementando aquela lógica. Tá? Então, como é que funciona isso? A gente vai criar aqui uma interface de serviço de e-mail. Essa interface vai ter o meu método de enviar e-mail, e eu vou modificar toda a minha lógica de enviar e-mail, do meu send e-mail, para trabalhar em cima da interface. Antes, antes a gente estava trabalhando com ela, de um jeito que a gente conseguiria ter todo o nosso serviço baseado na baseado aqui no, deixa eu botar aqui. Antes toda a nossa lógica de enviar e-mail ela estava dentro do nosso módulo de e-mail. E a ideia é que a gente traga essa lógica, tire essa lógica de enviar e-mail para fora do nosso serviço de e-mail, para que eles não fiquem acoplados e que a gente deixe no nosso módulo de e-mail apenas as lógicas de enviar o e-mail específico e não a de enviar de fato. Ou seja, a gente pode ter aqui vários tipos de e-mail. Enviar forgot password, e-mail de convite, enviar pedido de ordem, toda essa lógica a gente deixa aqui. Mas a lógica de enviar e-mail, de fato, a gente tira e deixa ela abstraída, né, utilizando a ideia de interface. Então, hoje a gente tem os nossos serviços, nosso módulo de e-mail que trabalha com todo esse meio módulo, ou seja, a gente traz ele aqui todo dentro do nosso meio módulo, e a gente vai trazer esse cara para um módulo à parte, vai implementar um novo serviço, vai criar um novo serviço que implementa a nossa interface e vai fazer com que esse nosso e-mail service aqui, ele trabalhe apenas com as interfaces, tá? Então, foi isso que a gente fez. A gente criou aqui uma nova interface de e-mail, que tem o nosso send e-mail. A gente criou nossas opções, que elas vão ser mapeadas exatamente para os mesmos campos do nosso e-mail, tá? E dependendo do provider, do transporte que a gente está utilizando, a gente tem que fazer um mapeamento específico ou não. E a gente vai mudar aqui todos ah, nossos métodos para chamar apenas o método da interface. Se eu tentar dar um send aqui, ele vai para a minha interface. Ou seja, essa lógica de enviar e-mail ela vai ser implementada por outra pessoa. Tá? E quando a gente for no nosso módulo aqui de e-mail, a gente vai criar uma função estática. Essa função estática ele vai retornar para mim um módulo dinâmico. O que é um módulo dinâmico? São as mesmas informações que a gente tem aqui no nosso controle, no nosso módulo estático, porém a gente consegue trazer ela de forma dinâmica, onde a gente consegue passar uma configuração. Tá? Esse é o processo que a gente já vem utilizando em, em outros módulos que a gente utilizou aqui. Como, por exemplo, a gente já utilizou o módulo dinâmico no TypeORM, onde a gente passa a configuração e ele vai funcionar de acordo com uma configuração específica. A gente já trabalhou com ele aqui também no nosso server estático, ou seja, eu quero servir algum arquivo de forma estática.
Então, aqui eu estou passando a configuração, qual é o arquivo, qual é o folder, qual é a URL. Ou seja, para ele funcionar, ele precisa de uma configuração. Ou a gente teria que ter tido uma configuração padrão internamente do módulo, para poder acessar ele dessa forma aqui. Como a gente não tem, a gente chama for root e passa uma configuração. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer com o nosso módulo de e-mail, certo? A gente vai transformar ele de uma forma dinâmica. E para transformar ele de uma forma dinâmica, a gente vai retornar esse Dynamic Module aqui, ó. Para retornar o Dynamic Module, a gente precisa de primeiro dessa propriedade de módulo aqui, módulo, que a gente vai definir e dizer a quem ele pertence. E depois os mesmos imports e provider, controllers e exports que a gente recebe, que poderia receber aqui no módulo. Ou seja, essa lógica daqui, ela é a mesma lógica que poderia estar aqui no nosso módulo, só que sem esse módulo aqui importado. Tá? Por que a gente precisa usar o async? Porque a gente vai tentar pegar essa informação de uma forma configurável. Né? Então, para entender isso, a gente tem que entender como é que funciona os providers e o injection dele aqui, do nosso módulo, tá? Tanto do nosso módulo aqui em cima, como aqui embaixo, quando a gente vem aqui no nosso provider, ele está especificando aqui ah, algumas coisas para a gente. Por exemplo, ele está esperando uma classe provider. O que é essa classe provider? Ela pode ser uma classe, pode ser um valor, pode ser um factory, certo? Ou seja, uma classe provider, ela nada mais é do que uma classe que tem esses três atributos aqui, essas três propriedades: provider, class, scope. Ela pode ser também um valor, um value provider, que ele só tem um provider e um use value. Ou ele pode ser também um factory provider. Então, tudo que isso aqui, ou ele pode ser um tipo também, tá? Porque quando ele for um tipo, internamente ele vai funcionar e converter para esses mesmos valores. Então, ah, quando a gente importa um, quando a gente joga um registro aqui do e-mail provider como e-mail service, esse aqui, ele nada mais é do que um tipo de provider, ou seja, um provider do tipo qualquer coisa aqui, ó. Internamente, o Nest ele vai entender aqui e vai criar uma instância dele, associar um token. Quando a gente faz isso aqui, o token automaticamente vai ser a mesma classe que a gente está utilizando. Então, ela vai ser uma classe que está sendo utilizando com a classe que foi definida. Uma outra forma de fazer isso aqui seria isso aqui, ó. A gente criar aqui um provider e passar a nossa classe e usar um use class. Isso aqui é a mesma coisa de a gente fazer isso aqui, certo? Se eu quisesse associar essa mesma classe a uma outra coisa, eu poderia criar um novo token aqui, ó. New token. E agora, qualquer canto que eu injetar esse token, eu posso injetar ele aqui, ó, como string, eu vou receber esse meu e-mail servers. Só é só a forma como ele tem de entender como funciona essa questão do injection dele, tá? Uma outra forma que eu tenho também é de usar o use factory. O use factory nada mais é factory, nada mais é do que uma função. Uma função. E essa função aqui eu poderia simplesmente retornar qualquer outra coisa. Eu poderia retornar uma nova instância do meu e-mail service, por exemplo, e gerar tudo manualmente. O valor que for retornado aqui no meu user factory, ele vai ser associado a esse token. E quando ele é associado a esse token, eu consigo inject ele em qualquer outro local, qualquer construtor. Ou seja, ele vai fazer um singleton disso, tá? Lembra que no nosso provider aqui, ó, ele recebe também o nosso factory provider. Nosso factory provider ele tem um outro campo que é um inject. O inject é o seguinte: se eu precisar, por exemplo, usar essa função e eu estivesse precisando para poder utilizar aqui o user service, o que é que a gente tem aqui no meu user service? Ah, eu tenho o meu logger service, por exemplo, certo? Vamos dizer que para eu poder utilizar esse cara aqui, eu teria que dar um inject nele
do meu Logger Service. Logger Service. Quando eu fizesse aqui, automaticamente ele iria jogar para dentro do meu factory. Então, ele iria jogar uma função aqui para dentro e eu poderia, então, registrar o meu serviço passando no meu Logger Service. Lembrando que para eu poder receber esse meu Logger Service daqui, eu teria que importar o meu Logger Module, tá? Seguindo o padrão que a gente tem. Então, essas são as três formas que a gente consegue de importar um módulo dinâmico, tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. Se aqui eu estou trabalhando com interface, eu não sei qual é quem é que está implementando ela, certo? Então, eu vou jogar, eu vou injetar nesse token aqui, e eu estou dizendo que, ó, eu quero que você injete nesse token alguém que implementa essa interface. E por padrão, eu estou dizendo aqui na minha configuração quem é que estou esperando. Eu vou esperar aqui o import, eu quero trabalhar também com o inject, eu posso trabalhar também com o user factory. E eu vou chamar aqui, ó, das minhas opções aqui, meu inject, vou chamar aqui o meu import aqui. Ou seja, tudo que eu importar vai ser importado aqui, e tudo que eu injetar vai ser injetado aqui. E o que eu injetar aqui, ele vai servir ah, de parâmetro para essa função, tá? Então, é assim que a gente configura o nosso módulo dinâmico. E como é que a gente utiliza ele na prática? Na prática, a gente vai registrar o nosso módulo. Lembra que agora, para registrar nosso módulo, a gente chama uma função. Por quê? Porque os valores estáticos, eles não estão mais aqui. Se os valores estivessem aqui ainda, a gente conseguiria só fazer do mesmo jeito como a gente tem aqui, ó, o upload. Só está tudo aqui dentro, em cima do nosso decorator, é que a gente só utiliza. Então, para utilizar o meu register, eu vou passar aqui as informações que eu quero, certo? O que é que importa para mim aqui? O que importa para mim é esse cara aqui, é o meu e-mail service. Por quê? Porque o meu e-mail service é o que vai ser retornado aqui do meu user factory. E o que vai ser retornado aqui vai ser associado a esse token. E o que vai ser associado a esse token vai ser injetado aqui no meu serviço para que eu consiga enviar o e-mail, tá? Então, como é que eu vou definir quem é que vai ser injetado nele? Nesse caso, eu criei aqui um novo módulo, que vai ser esse handlebar e-mail module, e ele vai ter toda a minha configuração de e-mail. Lembra que essa configuração de e-mail estava dentro do módulo de e-mail antes? Agora eu estou criando um módulo específico só para essa configuração. E ele tem aqui todas as configurações para trabalhar. Vamos dizer que eu não quisesse mais trabalhar com essas configurações, ou o handlebar, ou esse adapter, quisesse outro. Então eu poderia só criar um outro módulo aqui, que teria a configuração específica que eu quisesse, e iria implementar a lógica de acordo com o que eu quisesse implementar. Então, aqui, ó, eu trouxe aquela lógica para cá, esse meu e-mail módulo, ele está aqui, e esse meu service, ele está implementando o meu service interface. Então, está implementando interface, está usando esse método aqui. Então, quando eu chamar esse send daqui, que está pegando dessa interface, ele vai pegar o pai que está estendendo, implementando essa interface, que é esse serviço aqui, certo? A ideia é que ele pegue esse serviço. Como é que eu passo ele para pro meu e-mail? Eu vou passar ele para o meu e-mail apenas jogando ele no meu user factory. Mas para poder pegar no meu user factory, eu tenho que injetar aqui, porque lembra que o que eu injeto aqui vem como parâmetro. E para poder injetar, eu tenho que importar o meu módulo. Então, eu vou registrar aqui, importando meu módulo aqui, o handlebar module, que ele tem a exportação de um serviço, e aqui eu vou importar o meu serviço e trazer ele para mim. Ou seja, a lógica de enviar e-mail, ele está aqui agora. Ele não está mais dentro do meu módulo de e-mail. Então, se eu quiser facilmente modificar essa lógica para utilizar de outro jeito, eu posso só mudar isso aqui, sem mexer em nada do meu módulo. Então, vamos ver aqui na prática como é que ele funciona, tá? Eu vou tentar enviar um e-mail e eu vou botar aqui, ó, um breakpoint aqui no nosso serviço de e-mail e vou botar um outro aqui na nossa interface, tá? Então,
o meu serviço, o meu controle de e-mail. Eu vou chamar aqui meu send-test e-mail, que ele vai chamar essa função aqui de enviar um teste padrão, que ele vai chamar aqui o meu serviço, que é uma interface, que a interface vai lá para aquele outro módulo aqui, ó, que essa interface foi definida aqui. E aqui tem o resultado que tem do meu User Factory, e a implementação do meu User Factory foi feita no meu módulo. Ou seja, por mais que seja um pouquinho complicado de entender tudo, a gente vê que está tudo bem amarradinho, tá? Então, vamos ver aqui como é que a gente faz para a gente mandar esse nosso e-mail, certo? Aqui, vou pegar aqui nosso postinho e eu vou mandar um send e-mail, fazer um post para ele aqui, ó. Vamos lá. Aqui eu tenho meu e-mail controller. Meu controller é só e-mail, vou fazer só um post para cá, ele vem para cá. E aqui eu tenho que utilizar o endpoint correto, certo? Que é o meu localhost. Aqui, ó. Eu vou mandar um post para o meu e-mail. Aqui, ó, entrei no meu e-mail do controller, vou descer, entrei aqui na minha função de e-mail de teste, vou entrar mais um passo, pronto. Cheguei aqui, ó, agora, na interface. Ó, pode ver que aqui ele já vai ter a, a minha classe, não mais uma interface. Então, se eu der uma entradinha aqui e mais a fundo, ele viu lá para o meu handlebar, que foi a classe que está implementando esse carinha aqui. E aqui ele vai disparar a lógica de enviar e-mail, tá? Então, disparou a lógica de enviar e-mail. Ó, a gente vê aqui, ó. Beleza, sucesso. O e-mail foi enviado. Então, a gente pode só ir lá no nosso Disposable. Disposable. A gente pode ver aqui o e-mail que a gente recebeu, tá? Mesma lógica que a gente teve da outra vez. Aí você pode dizer, Tiago, qual é a vantagem da gente ter isso abstraído, né? Nesse caso aqui é simples, assim, a gente não sabe quem é que está mandando e-mail. Então, se você está trabalhando com uma forma abstrata e você tem, por exemplo, várias situações, vamos dizer que você vai criar uma nova forma de enviar e-mail, certo? Vamos dizer aqui que vai ser text. Vai mandar um e-mail por text. E a gente vai criar uma nova lógica de enviar e-mail que vai mandar, sei lá, vai mandar uma mensagem de texto para você no formato de e-mail ou vai fazer qualquer coisa específica. Vou botar aqui só para a gente ver o que esse cara aqui vai fazer. Como é que ele funcionaria, certo? A gente está aqui, a gente vai, vou fechar aqui tudo para a gente ficar mais fácil de rastrear. Estou criando um novo módulo aqui. Esse novo módulo ele não vai ter mais a parte de enviar e-mail, porque eu estou dizendo o seguinte, eu quero que esse novo módulo ele apenas mande uma mensagem de texto para mim. Então, vamos lá. De texto para o meu celular. Text message. Estou dizendo aqui, a minha text message vai implementar o meu send email service, e aqui eu estou só dizendo que ele vai ser send text message. Vou mandar um torpedo aqui, ó. Ó, tem aqui o meu serviço de e-mail. Vamos dizer que a gente está criando uma nova lógica aqui para fazer isso. Esse carinha daqui, a gente vai ser o nosso text message. Pronto. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu criei um exemplo fácil para a gente ver como vai ser fácil sobrescrever, tá? Ou seja, eu vim aqui, criei uma classe que implementa o meu serviço, ela faz uma lógica específica aqui, e a gente vai utilizar esse serviço aqui agora, lá
no nosso registro, na nossa aplicação. Ou seja, lá no meu módulo, agora eu não quero mais utilizar esse handlebar. Então, eu vou utilizar aqui o meu text message, e aqui eu vou utilizar o meu text message service, porque eu estou dizendo, esse cara aqui é o mesmo que eu quero que retorne para mim, na minha mensagem. Então, só em fazer isso, vocês podem ver que eu não precisei mudar nenhuma lógica do que eu tenho lá no meu módulo de e-mail, porque ele funciona totalmente independente, baseado apenas na configuração em o que eu botei aqui para fazer essa lógica aqui. Ou seja, se eu tentar fazer um send e-mail novamente, vocês vão ver que ele vai agora na nova, na nova classe, né? Ok, a gente chegou para aqui, ó, ela vai pular na nossa nova classe, enviar texto de e-mail. Então, a gente mudou isso aqui sem mudar absolutamente nada na nossa aplicação. E outra coisa, é fácil mudar de volta. Se a gente quiser mudar de volta, a gente só migra ali. Se a gente estivesse utilizando do outro formato, vou mostrar aqui como é que era no outro formato, tá? Não é esse projeto. Se a gente quisesse utilizar aqui do outro formato, como é que teria? A gente teria que apagar esse cara daqui, criar uma nova lógica aqui para o send e-mail, remover isso aqui, alterar o nosso módulo, remover esse cara daqui para poder fazer funcionar. Nesse caso aqui, você pode dizer, é pouca mudança, Tiago, é pouco código. Cara, talvez nesse exemplo aqui seja pouco código. Só que agora, se você quisesse botar de volta, você teria que rollback toda a sua codificação. Então, se você está utilizando algo de forma abstrata, você só consegue passar a configuração, aqui você vai ter o seu módulo, e aqui você facilmente só define quem vai utilizar e quem vai trabalhar com aquela lógica específica.